Nós estamos tentando memorizar esse versículo e a ideia é que nós possamos ter esse versículo na nossa mente e na nossa vivência, principalmente. Vamos falar o versículo lá? Deus abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, nós, segundo o endereço, segundo aos Coríntios 9:8, bem a PEC, né? Bem memorizando mesmo. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, transbordeis em toda boa obra. Interessante. Ele vai abundar em sua graça para que nós transbordemos em boas obras. Interessante. Talvez você já tenha escutado alguém dizer assim: eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir passar por esse vale, eu não vou conseguir superar tudo isso. Quem já escutou isso de alguém, ou quem já disse isso aqui, né? E o que eu fico feliz, me deixa feliz, é que você não consegue mesmo. Você não consegue. Ah, eu não vou passar, eu não vou conseguir. Eu falo assim, que bom. Porque se depender 10 milímetros da tua força, não vai dar certo. Porque o texto diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, toda dádiva, toda graça, todo dom perfeito vem dele. Amém? Você crê nisso? Então, alguém te disser, não vou conseguir, você fala, parabéns, porque não está em você mesmo, mas na graça de Cristo em nós e no poder dele em nós. Foi o que o Senhor Jesus disse para Paulo, foi o próprio Jesus que disse, a minha graça te basta. Obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado pelo estudo da Tua Palavra, que possamos aprender de Jesus, e obrigado, Pai, por essa oportunidade de aprendermos de Ti, que o Senhor fale conosco, o Senhor nos ensine a Tua Palavra, e nós Te agradecemos pelo empenho dos professores, não só desse curso, dessa sala, mas de todas as outras, em se prepararem para ministrar, Senhor, aqueles que ouvem. Então, obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, por essa aula, e que o Senhor fale conosco, segundo o Teu querer, segundo a Tua abundante graça. Em nome de Jesus, amém, amém. Essa aula não era para ser minha, então nós estamos fazendo uma troca, né? Então essa aula seria do Rogério, o Rogério vai dar a minha aula lá na frente, quando ele falar da ampla suficiência de Cristo, a nossa suficiência em Jesus, o tema Jesus, o pão. Qual foi o tema da última aula? Do Marcos Cassoli? Jesus, a verdade. E a anterior a dele? Vocês estão bem, né? Decoraram João 14,6, né? Jesus, o caminho, aula do Marcos Dumbra. Semana passada, aula do Marcos Cassoli. Jesus, a verdade. E hoje será? Vocês são bons, hein? Jesus, a vida. Quando nós olhamos para esse versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, por uma questão didática, nós estamos fragmentando essa frase, né? Caminho, verdade e vida. Mas é uma coisa só, viu, gente? Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele falou um tema só. Caminho, verdade e vida é um combo. Nós vamos ver isso hoje. Por uma questão didática, claro, nós estamos separando o que é o caminho, o que é a verdade. Hoje nós vamos falar o que é a vida. Mas hoje, como a vida agora está aqui por último, nós vamos falar desse trajeto aí, desse combo, desse pacote caminho, verdade e vida. E fechando aqui, Jesus, a vida, né? Então, a nossa suficiência em Jesus agora engloba, trata conosco de que Jesus é não uma vida, mas a vida. E o que isso implica aqui para nós? Então, vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para quem Jesus disse isso? Vamos ver quem lembra. Jesus está num diálogo ali com uma pessoa. Quem é? Tomé. O que você pode falar para mim? O microfone está por aí? Silvio, por gentileza, a Ana Paulovski pediu a palavra? Não pediu, mas eu vou entrevistá-la aqui. Porque é aula, escola dominical, então tem chamada oral.
Ana, vamos lá, valendo aí um ponto a mais na sua média final desta etapa. Quem era Tomé? O que você me diz sobre Tomé? Era um dos 12? Não. Gêmeo. Ah, Dídimo. Isso. Só isso. Ele era judeu, israelita? Era judeu, israelita, não sei qual tribo ele era, mas ele duvidou que Jesus tinha ressuscitado. E daí Jesus mandou ele colocar o dedo dentro das feridas. Nós falamos muito em Pedro, né? Pedro isso, Pedro aquilo, Pedro era intempestivo, João era amoroso, mas Tomé era interessante. Ele falou, quando Lázaro morreu, falou, vamos também morrer com ele. Ele era ousado, era um bom judeu, mas ele duvidava também. Se eu não vir na mão o sinal dos cravos, né, não tocar o seu lado, de modo nenhum acreditarei. E foi para Jesus que ele perguntou, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então essa resposta de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi dada para Tomé. Por alguém do coração meio, às vezes, incrédulo ou vacilante, porque Tomé vacilou. Depois do encontro com Jesus, não. Tomé vai ser um dos mártires da fé. Né? Vai ser morto aí a machadada, a flechada, a paulada, enfim, né? Dentre todos os discípulos. Mas é interessante que Tomé vai muito longe na pregação do evangelho depois, né? Segundo a história secular. Né? É interessante. E é para Tomé que Jesus diz essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, fragmentando aí, como nós fizemos com os professores, ainda não, né? Quando Jesus Cristo diz isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, como o Reginaldo falou aqui, eu sou o ponto de partida. Nós vimos com o Marco semana passada, ele é a verdade, ou seja, Jesus é a jornada nessa vida. Hoje a Jordânia falou muita coisa aqui que tem a ver com a aula do Marco semana passada. A verdade, como é que nós vamos, então, colocar o cinto da verdade nesse mundo? Vamos descrever a armadura de Deus lá, que o apóstolo Paulo dá em Efésios 6, né, de 10 a 20. Vamos lá. Tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Qual a primeira peça da armadura? Cinto da verdade. Vocês sabem como era esse cinto na armadura? Paulo estava preso quando ele escreveu esse texto. E um soldado romano ficava vigiando a casa dele 24/7. Paulo já tinha sido condenado, ele ia morrer, ele ia ser decapitado. Enquanto ele estava preso, ele escreve a carta aos Efésios. E aí então o soldado ficava, como ele era cidadão romano, ele não ficou no cárcere, ele era uma prisão domiciliar. Esse negócio é antigo, viu gente? E Paulo ficou numa prisão domiciliar. Ele fazia estudo bíblico lá, recebia as pessoas, ele tinha uma certa liberdade. Mas um soldado vigiava, ele não podia fugir. E ele, vendo o Espírito de Deus, toma Paulo para escrever, porque ele observa aquele soldado romano e ele escreve esse texto belíssimo. E a primeira peça do cinto se chama verdade. O cinto da verdade. Era 20 centímetros de cinto. E todas as demais peças da armadura eram ligadas no cinto, para quem não sabe. Então a couraça era presa no cinto, a sandália tinha uma ligação com o cinto. Tudo era ligado no cinto. Por que o capacete não ficava solto? Então alguém dá uma espadada lá no capacete e ele sai voando. Não, ele estava preso. E esse cinto se chama verdade, a convicção da verdade. Jesus Cristo diz, está vendo essa verdade? Sou eu. Você não pode andar nesse mundo sem o cinto. E sem a armadura completa. Tomai toda a armadura de Deus. Eu fico feliz quando o Espírito de Deus conduz uma devocional. Porque nós precisamos andar nessa jornada da vida, nesse mundo com a armadura, com o cinto da verdade. E toda peça da armadura é Jesus. O cinto é Jesus. A sandália que o soldado romano pisava em terreno arenoso, áspero, pontiagudo, é o Evangelho. A espada é Jesus. Ele é o Logos de Deus. Que mais? A couraça da justiça. Ele é a justiça de Deus em nós. O capacete da salvação. Você já parou para pensar? O escudo da fé, tudo é Jesus. A Jordânia falou de pensamentos. De onde vêm esses pensamentos? Alguém já soprou assim? Será que você é salvo mesmo? Será que esse Jesus te ama mesmo? Na hora H, acho que você vai ficar aqui, hein? Quem já teve pensamento assim? Bem-vindo ao mundo dos normais.
E aí você faz o que nessa hora? Não, eu sou o predileto do Senhor. Não, é isso que você faz? Não, o que você faz nessa hora? Ou, eu gosto de tomar o capacete da salvação. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu posso também tomar a espada do Espírito. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Começa a falar em voz alta isso. Ou seja, Jesus é o ponto de partida, a jornada, o destino final, a chegada, caminho, verdade, vida. Isso é ética, viu, gente? Para quem não sabe. Pura ética. Vamos lá, vamos lembrar aqui. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, participação de vocês, Atos 4:12. Edu, você me desculpa que alguns versículos eu não transcrevi porque ia ficar muita coisa. Mas os irmãos vão lendo aqui. Se você quiser, tem Bíblia aqui debaixo, o pessoal vai lendo aí. Pessoal de casa, querido, você que está em casa, me olhando por essa câmera, pega a sua Bíblia, leia comigo. Se você estiver em trânsito, não precisa abrir mais a sua Bíblia, porque o Edu acabou de projetar. Vamos lá. Versículos 11 e 12. Puxa Edu, para trás. Aí a gente entra no... Não, para trás, contrário. Aí, vamos lá. Quem lê? Nós lemos esse texto aqui na vigília, na sexta-feira. Quem está com o microfone aí? Pode ler, Silvio. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem é Jesus? Até aí. A pedra angular, e abaixo do céu, presta atenção, não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ai, todos os caminhos levam a Deus. O que importa é a fé, é sermos bonzinhos. Você confia na sua mente? Que bom. Nós fizemos uma pegadinha aqui com a Valéria, ela caiu em todas. Na sexta-feira, na vigília. Não contente, o Rodolfo chegou para mim e disse, Ion, eu ia tirar 0, porque eu caí em todas também. Uma pergunta simples, né? Tinha uma toalha aqui da ceia, eu falei, qual a cor da toalha, Valéria? Ela, branco. Eu falei, o que a vaca bebe? Ela, leite. Eu falei, não, água. Eu falei, você confia na sua mente? O que importa? Não, o que importa é Jesus, quem estabeleceu o método é Ele, o caminho é Ele. Vamos tentar voltar lá para o slide, Edu? Desculpa, viu, Edu? Vamos lá. Voltar lá para o... Isso. Quando Jesus Cristo disse, nós vimos isso com Marcos Dumbra, o caminho, Ele é a única possibilidade. Às vezes você vai escutar assim, vocês evangélicos acham que só vocês estão certos. E eu vou dizer, não, eu não estou certo. O caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele. Ele se disse a única possibilidade, o caminho. E aí eu pergunto, eu estou no caminho certo ou não? Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Não há dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Quantas vezes falamos isso aqui? Quantas vezes eu citei a canção do grupo Vida Abundante lá de Belo Horizonte que cantava? Se pegar uma estrada do Rio para Salvador, Porto Alegre não verá, mesmo que sincero for. É só Jesus. Estou no caminho certo. E aí nós vimos lá com o Marcos na aula passada. Edu, desculpa, vou pedir sua ajuda de novo. Esses textos aqui. João 1:1, João 17:17, João 14:6, Colossenses 2, de 1 a 7. Vamos lá. João 1:1. Enachre, enrologos, caeteus, enrologos, né? O que diz lá? Pode falar. Passa o microfone aí, gente. É só levantar a mão, vamos falando aqui, ó. Vai lá, Fábio. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Presta atenção, essa palavra verbo
João Ferreira de Almeida é uma tradução da expressão grega logos. Logos. O padre Matos Soares traduziu como palavra, que é a tradução mais correta, mas na língua portuguesa, para não ter problema, a língua foi dividida em masculino e feminino. Não tem pronome neutro, tá, gente, na língua portuguesa. Fica a dica. Mas esse é outro assunto. Não tem pronome neutro. É a cadeira, feminino, substantivo, feminino. O lápis, masculino. A palavra grega logos é masculina. É ho-logos. Então, o João Ferreira de Almeida foi muito usado por Deus para traduzir como o verbo, porque palavra em português é substantivo feminino. Então ele colocou o verbo. Mas guarda essa expressão, logos, palavra. O próximo texto eu não lembro qual era, Edu. É 17 e 17. O Marcos leu esse texto semana passada. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Jesus diz que é a verdade? Logos. Bom, mas no princípio era o Logos, é Jesus, tá, entendi. E Jesus disse, eu sou a verdade, tá, a tua palavra é a verdade. E agora? O que é a verdade? É a palavra ou é Jesus? Como você sai desse enigma? A palavra é Jesus ou a verdade é Jesus ou a verdade é a palavra? A mesma pessoa, porque Jesus Cristo diz que Ele é o Logos e que Ele é a palavra. Jesus é a encarnação da palavra. Quantos profetas você ouve? Você lê o livro de Jeremias, o livro de Isaías, e a palavra de Deus, Samuel, e a palavra de Deus se dirigiu a Samuel. Quem é a palavra de Deus que se dirigiu a Samuel, senão o próprio Jesus? Qual era o próximo? João 14,6. A gente não precisa abrir, a gente já sabe de cor. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Colossenses 2, 1 a 7. Vai lá. Esse texto é lindo, é um dos meus prediletos. Aliás, a Bíblia, né, é toda linda. Colossenses 2, de 1 a 7. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Olha que interessante as palavras. Convicção, entendimento, compreensão. Que ênfase o Espírito Santo de Deus está dando aí? Vocês precisam ter convicção, ter entendimento, ter compreensão plena do mistério de Deus, que é Jesus Cristo. 3. Em quem todos os tesouros da gnose e da sofia, da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você já parou para pensar que toda a matemática está oculta em Cristo? Que toda a medicina está oculta em Cristo? Que todas as letras estão ocultas em Cristo? Que toda a física está oculta em Cristo? Que toda a biologia está oculta em Cristo? Que toda a neurociência está oculta em Cristo? Que toda a educação não está em Piaget ou em Paulo Freire, mas está oculta em Cristo? Que toda a engenharia está oculta em Cristo? Que toda a contabilidade está oculta em Cristo? Qualquer área do conhecimento está oculta em Cristo. Quando o homem começa a arranhar um pouquinho, ele vai descobrindo quem é Jesus. Por isso que muitos cientistas estão se dobrando a um Deus Criador. Não tem como. Versículo 4. Assim digo para que ninguém vos engane com papo furado. Eu botei uma contemporaneidade aí nessa expressão. Raciocínios falazes. Blá, 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 blá. 5.
Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Eu gostaria que você repetisse essa frase comigo aqui. Vai lá. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como que você recebeu a Cristo? Pela fé. Como que você deve andar em Cristo? Pela fé. Então eu recebia Jesus pela fé, fiquei feliz. Eu participava da reunião da UPA, da SAF, eu não queria sair da igreja, comia o bolinho à tarde, empolgação total, começava o culto, a gente já chorava. Aí alguém chega para você e diz, a partir de agora você tem que andar em Cristo por obras, sempre melhorando. Ih, rapaz, não vai dar certo. É pela fé que você recebe, é pela fé que você deve andar. Clama e vai. Crente anda de joelhos, dizia o meu pastor. Não é de pé. Então, como você recebeu a Jesus, caminhe. E mais, olha o 7, a gente termina a leitura aí. Nele radicados, edificados e confirmados, na fé tal qual fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Ações de graças ocorrerão em decorrência da fé. Que é um dom de Deus, que lindo. Vamos voltar lá? Edu? E aí, eu encerro aqui minha recapitulação da aula do Marcos, onde nós aprendemos o conceito de verdade, de veritas, de aletheia, que é Jesus. Ele é a única jornada nessa vida. E aos dilemas da vida você vai ter que tomar uma decisão, se você vai apertar o cinto da verdade e andar com Cristo, ou se você vai confiar em você mesmo. Só que Jesus Cristo disse, olha, eu sou o ponto de partida, é na cruz que tudo começa. Agora você caminha comigo. Porque eu vou te levar para a vida. E aí eu fiz uma perguntinha aqui. Como eu quero navegar nesta jornada? Rodolfo, eu não combinei com você, mas eu vou pedir para você vir aqui. Você me contar o que aquele homem cristão te disse que você me contou na vigília, que fez te lembrar dessa figura aqui. 2 minutinhos, rapidinho. Graça e paz à igreja. Você não sabe, né? Ele não sabe, mas quando ele me falou, eu pensei, vou chamar ele domingo para falar disso. Pois é, se eu soubesse eu teria vindo. Mas, ser bem rápido, nós estávamos sentados juntos e na reunião na vigília. E comentei com o pastor que quando pela primeira lição apareceu esse slide aí, essas pessoas sobre a Bíblia, eu conheci uma pessoa, um cristão, e ele havia passado por questões assim muito profundas na vida dele. E Deus, em razão de tudo aquilo que ele viveu, Deus deu para ele visão aberta. Eu sei que parece meio estranho, mas e ele contava assim para mim, falou, Rodolfo, eu vi um vale, e nesse vale tinha uma Bíblia aberta, e esse chão estava tudo craquelado, meio aberto, e muitas pessoas transitavam, iam, voltavam, e tinha algumas que ficavam ao redor da Bíblia, né? Ficavam ao redor da Bíblia, e havia outras que estavam sobre a Bíblia. De repente começou um tremor na terra e as pessoas ficaram apavoradas. E a Bíblia começou a levantar, né? Ela saiu do chão e começou a levantar. E aquelas pessoas que transitavam, elas começaram a cair naqueles buracos que estavam sendo abertos no chão. E aquelas que estavam ao lado da Bíblia, circundando a Bíblia, elas seguravam nas folhas da Bíblia. E na medida em que a Bíblia subia, as folhas se soltavam da Bíblia e elas caíam. E só foram salvos quem estava exatamente sobre a Bíblia. E a Bíblia subiu e aquelas pessoas estavam... Então quando eu olhei e vi isso, eu falei, nossa, lembrei do que o nome da pessoa não é fictício não, chama-se Moisés. Ele contou para mim. E eu falei, meu Deus, é algo tremendo, né? Então, aí eu até falei, pastor, o comentário faz o senhor, eu não vou comentar sobre isso não.
O comentário é simples, essa pergunta aqui. Como eu quero navegar nessa jornada? Ou eu estou dentro da palavra ou eu não estou. Quando o Rodolfo falou isso, me deu um arrepio, porque eu falei exatamente a pergunta que eu fiz. Eu tinha preparado a aula. E eu fico pensando, né, como eu quero navegar nessa jornada. Essa imagem ela é muito feliz, porque no mar bravio da vida, ou no chão craquelado, eu estou aonde? Quem é a minha verdade? E o Marcos aqui trouxe uma avalanche de texto colocando que Jesus essa é a verdade. E aí nós vamos ler um monte de texto, que agora nós vamos falar da vida. O que diz João 1:1? Alguém sabe falar em hebraico? Bereshit, bara, Elohim, et ha-shamayim ve'et haaretz. Shamayim, céus. Guarda essa expressão. Shamayim. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia explica quem é Deus. No princípio era uma poeirinha cósmica que se juntou com gases, aí deu uma grande explosão. É isso? A Bíblia começa assim? Não. A Bíblia começa mostrando um Criador. Ele é a fonte de toda a vida. Qual é o próximo texto, Edu? 26. Alguém quer ler? Quem está com o microfone? Vai passando aí. Vamos rapidinho, vai. Vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Que interessante. Qual que é o próximo versículo? 2, 7 e 21. Capítulo 2, versículo 7, versículo 21. Pode ler. Quem tiver aí, vai passando aí. Todos participarem. Juliana acabou de ler. Passa para alguém. Vai lá, Kátia. Gente, por favor, só por causa do tempo. Senão eu vou lendo aqui. Gênesis 2, 7. Pode ir, vamos lá. E depois o 21, Edu. E o 22. Eu sei que atrapalha um pouco assim, mas era muito texto para eu fazer. Vai lá, pode ler. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Não, Deus fez isso, ó. E o homem passou a ser vida. Foi desse jeito, viu, gente? Foi o próprio Jesus que fez Adão, a imagem dele. 21 e 22. Vai lá, Serginho. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. Quem aqui casou na igreja? Eu casei no acampamento, mas era a igreja. Você lembra, maridos? O pai trazendo, ou alguém especial, um tio, não sei, a noiva aqui no braço? Lembra disso aí? Lembra? Eu lembro do meu sogro trazendo a Márcia. Eu fiquei olhando, só para ela, não vi ele. Mas esse ritual da noiva entrar de braço dado, aconteceu pela primeira vez aonde? Lá no Éden. Deus traz a Adami, a mulher, e entrega para Adão. Transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Esse lhe a trouxe é muito interessante, ele encaminha e entrega. Adão fica de queixo caído, né? Toda vez que eu falo sobre osso dos meus ossos, carne da minha carne, pirou, que veio dele. Então quem criou o homem? Deus. Quem criou a mulher? Quem criou os céus e a terra e tudo que neles existe? Deus. Próximo texto, qual é, Edu? Está lá. Versículo 31, quem está com o microfone?
Pode ler, Eunice. Quem está com o microfone? Espera aí. Deixa ele ler, aí eu passo para você, senão... Vai lá, Dani. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Quando o Senhor criou todas as coisas, Daniel acabou de ler Gênesis 1:31. O que ele diz? Que era muito bom. O Senhor de toda a vida disse, é muito bom. Não, eu só ia falar do texto anterior. Foi a primeira anestesia, né, que teve. Anestesia total, geral, né? E sem cicatriz, não sei, né? Porque não sei se Adão ficou com cicatriz, mas sei que ele apagou. E o Senhor... Foi pesado o sono, né, diz a Bíblia. Vamos lá. Números 27, 15 e 16. Depois Mateus 20, 28. Vai lá. Quem é que está com o microfone? Aí, Eunice, pode ler você. Vamos ganhando tempo. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. A gente sabe que o contexto é diferente, mas um princípio está aí. O Senhor, Yahvé, o Eu Sou, é o autor e o consumador da vida. Alguma dúvida? O homem veio de uma explosão. O homem veio do macaco. O homem veio... Eu creio num designer inteligente, autor de toda a vida. Mateus 20, 28. Quem lê? Vai lá, Dê. Está lá. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora Jesus está falando de uma vida diferente, não a vida embrionária na sua origem, mas uma vida que ele dá como resgate. Por quê? O pecado entrou no mundo. Próximo texto. João, agora nós vamos ler João, hein? 3:16, 5:24, 26, 39, 40, 11, 20. Vamos embora. Vai lá, vai projetando lá. Vamos falar esse junto com a Célia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos falando agora de uma vida não parcial, mas eterna, que ele dá. 5:24 de João, e depois o 26 e o 39, 40. Vamos lá. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. O pecado entrou no mundo. Então agora, através de Jesus, quem ouve a palavra e crê no Pai que o enviou, passa da morte para a vida. Versículo 26. Vai lá, Marcão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E vida física, e vida eterna nele. Uau! Através dele. Eu acho que agora é o 30, é isso? 29 e 30? É 39 e 40, perdão. Vai lá. Jesus censurando os fariseus aí, Sleide. Olha os fariseus, olha o que ele diz. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Isso é muito forte. Esse examinais não é um imperativo, hein? É uma constatação de Jesus. Jesus não está falando para os fariseus, examinem as... Não. Vocês examinam as Escrituras, mas são elas que falam de mim. Vocês acham que nela vocês vão ter vida eterna. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter desvida. Jesus está agora proporcionando vida. 11:25, 12:25. Esse texto é lindo. Quem está com o microfone? Lu. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus criou o mundo para a morte. Sim ou não? Não. Ele é a fonte de toda a vida? É, mas o pecado trouxe morte. O que ele está fazendo agora? Oferecendo resgate. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 12:25. Pode ler, Cássio. Está lá. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O Senhor Jesus agora está falando de uma vida diferente. Vida eterna, que Ele dá. João 20:31, André.
Estes, entretanto, foram escritos. Andréia, desculpa, pode ler o 30 também? Desculpa. Verdadeiramente, Jesus realizou, na presença de seus discípulos, muitos outros milagres, que não estão escritos nesse livro. 31. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Que lindo, né? E vida eterna. Vamos lá. Próximo texto, Edu, é 1 João 5, de 11 a 20. Pode ler tudo, Rogério. 1 João 5, de 11 a 20. Bora lá. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto aos que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos ler o 20, todo mundo com o Rogério? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quantas vezes esses textos falaram a palavra vida, vida eterna, vida, vida eterna? Que não é a vida, entre aspas, originária lá, essa vida terrena aqui. Mas é uma vida agora que Jesus dá e Ele oferece. Apocalipse 22, 14 e 17. Só mais esses dois. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu amo Apocalipse, esse livro é lindo. Nós vamos entrar no capítulo 22 em breve. Hoje à noite é o 20, mas logo mais o 22. Meus irmãos, uma pergunta técnica aqui. Quantas árvores Deus colocou no jardim do Éden? Quantos tipos de árvore? Muitas ou todas? A minha Bíblia diz todas. Tinha mamão lá? Tinha cupuaçu? Tinha açaí? Tinha cacau? Rogério, tinha tudo, todas as árvores. Qual árvore estava no meio do jardim? A da vida. Não era do conhecimento do bem e do mal? Não, era da vida. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. A árvore da vida estava bem no meio. E o homem vai na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele e a sua esposa. E a gente sabe o restante da história. Bom, e a árvore da vida? Está lá no céu. E aqueles que foram lavados comerão dela. Deus não mudou, é o mesmo. Vamos para frente. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, Ele está falando que Ele é a possibilidade do novo nascimento, da jornada dessa vida. Tem aqui, obrigado, Dilson. E o destino final. Toda a origem da vida está nele.
Já parou para pensar nisso? Que Deus é o autor da vida. Ao mesmo tempo que Ele é o autor da vida, o homem entrou em pecado e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Ele mesmo é o caminho de volta e deseja dar vida. Não mudou. Pastor, hebraico, é hebraico. O que as palavras... desculpa, eu não projetei. O que essas palavras têm em comum? Mishkafaim, Maim, Yadaim, Wopanaim, Yerushalayim, Shamaim, céus. Vamos lá, vamos ver aqui, vamos ter uma aula breve de hebraico. Toda vez que eu esqueço o meu Mishkafaim, eu pego do Rogério emprestado, porque ele tem o mesmo problema que eu. O que é Mishkafaim? Óculos. Então, senhoras e senhores, esse é o meu Mishkafaim. Presta bem atenção nesse objeto. Maim. Olhem bem para mim. O que é maim? Vesgo, não, olhos. Yadaim. Mãos. Wopanaim. O Timóteo ama andar de Wopanaim. Bicicleta. Yerushalayim. Jerusalém. Shamaim. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim. Céus. O que essas palavras têm em comum? Vamos lá, batendo o olho aí, fala aí. Aim. O que quer dizer assim? Aim. Em hebraico tem que fazer assim, para falar o M, tá? Aim. Não é shalom. Shalom. Não, é shalom. Não é? O que é esse aim? Plural. O que essas palavras têm em comum? São palavras duais. Bicicleta, 2 rodas. Óculos, 2 lentes. Olhos, são 2. Mãos, são 2. Jerusalém, são 2. Céus, tem 2. Interessante, né? Essa é a Jerusalém terrena, eu conheci lá em 2015. E aqui é uma ilustração humana da Jerusalém celestial, que vai ser muito mais bonita que isso. Mas a palavra vida em hebraico também é dual. Haim. São 2. Como é que o judeu brinda? Quem já foi aqui numa jantar com o judeu lá e brinda? O que ele fala? Alguém sabe? Nunca viram em filme? Pode falar alto, Márcio. Lahaim. Eles brindam a vida. A vida. Lahaim. Assiste qualquer filme aí de comunidade, qualquer filme que tem a Bárbara Streisand, eles vão falar Lahaim. Haim é dual, é 2. A palavra vida em hebraico é dual. O que isso tem a ver comigo? Presta atenção aí. Tá? Coloquei aqui para você lembrar que a palavra vida em hebraico é dual, são 2. A Bíblia fala em vida terrena. Todos nós passamos por ela. Ou não? Eu nasci no dia 18 de janeiro, pasmem, no ano de 1967, e começou minha vida terrena aqui. Meu filho fez semana passada aniversário, ele nasceu no dia 12 de março, às 8 horas da noite, no ano de 2003. Começou a vida terrena dele. Todos nós aqui começamos um dia a nossa vida terrena. Só que a Bíblia fala em 2 vidas. Aqui, essa. E Jesus começa, de repente, a falar em vida eterna, vida eterna, vida eterna. Mas a Bíblia também fala em vida terrena aqui e morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. Que por incrível que pareça, a segunda morte
Ela é física, ela é consciente, ela é sofrimento e ela é eterna. E a vida eterna, ela é física, claro, corpo, alma e espírito, mas ela é física, consciente e eterna também. Por isso que a Bíblia usa a palavra Haim. Deu para entender? Então, quando o Senhor Jesus Cristo fala esse combo aqui, ó, nós vimos com os 2 marcos, e hoje nós estamos vendo comigo aqui, o cidadão, um dia, se depara com o caminho, com a jornada nessa vida, a verdade. Para quê? Nos espera do outro lado a vida eterna. Então, aqueles que passaram pela experiência de ver Jesus como caminho, a Bíblia diz que tem a vida eterna. Presta atenção. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. No dia que você nasceu de novo, que deu aquele clique espiritual, que o Senhor te iluminou, o Espírito Santo de Deus te iluminou, e você nasceu de novo, começa a sua vida eterna. Em algum ponto por aqui, o Senhor te encaminhou para lá. E o grande segredo para nós aqui, o grande desafio, quando esse curso nos foi proposto, é como você quer viver essa trajetória daqui para cá. Porque isso já te está assegurado, se você crê no Senhor Jesus e se você é dele. Se você crê na redenção, na obra da cruz, que Deus o substituiu ali, você está aqui, você já tem a vida eterna. O grande segredo para nós é como nós vamos viver essa verdade aqui. Esse foi o grande desafio. Esse é o nosso grande desafio. Nós temos que viver nesse mundo, e eu achei muito pertinente a palavra da Jordânia aqui. Entendemos que nós já estamos lá, então como cidadãos de lá, vamos viver aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, desculpem a minha brincadeira, ele disse que esse caminho não tem pedágio. É livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E tem crente que tem vício, tem crente que rói unha, tem crente que fala palavrão, tem crente que é maldizente, as bandeiras, né, Jordão? E se nós somos cidadãos de lá, eu preciso entender que nós precisamos viver isso aqui. Mas pastor, você não vive. Eu clamo para que eu viva. E todos nós precisamos clamar por isso. Porque quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando de uma coisa só, de um pacote só. Ou não? A nossa suficiência em Cristo é porque só Ele é o caminho, e só Ele nos leva à vida, e Ele é a jornada nesse mundo aqui. Assim como recebestes a Cristo, assim também andai nele. Como o perdão é libertador? Como andar com Cristo é libertador? É libertador. E Jesus vai falar disso. Vamos ler aqui comigo? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. O que Jesus está propondo aqui? Uma caminhada. Ele já nos deu a vida, então vamos andar aqui com Ele, porque nós já temos essa vida hoje. Escutar a voz do pastor. Está em cima da palavra, né, Rodolfo? Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola
mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falaram. Dá uma paradinha aqui. Uma vez eu estava usando esse texto para evangelizar um rapaz, lá em São José dos Campos. E ele falou assim: eu não estou entendendo nada. Eu falei: você pode ler o versículo seguinte? Aí ele deu: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falaram. Ele começou a rir, eles não entenderam também não. Então, agora Jesus vai explicar, continua lendo. Vamos lá. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou o caminho. Olha a verdade agora. Entrará, sairá e achará pastagem. Estar em Cristo é estar livre. Só o crente tem 100% de chance de dizer não para o pecado e sim para Jesus. Que privilégio. Vamos lá? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora Jesus está dizendo que ele não é só o caminho, a porta, a entrada, mas ele diz que ele é a trajetória. Ande ao lado do bom pastor, caminhe com ele, porque ele é a vida e dá a vida pelas suas ovelhas. Toda vez que eu nego caminhar com o bom pastor, eu estou sendo desprovido de vida, embora eu a tenha, mas eu não estou me alimentando da vida. Isso é fortíssimo. Vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A verdade. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. E Jesus está falando: você está aqui, eu vim da vida e você está aqui. Vamos lá? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Você está na minha mão, você está na mão do Pai, eu e o Pai somos um. Que segurança! Sou de Jesus. Ninguém as arrebatará da minha mão, disse Jesus. Ninguém arrebatará da mão do Pai. Ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Você reparou que é Aim e Adaim, desculpa, a mão do Filho e a mão do Pai. Duas. Uma, duas. A dualidade. Duas mãos me assegurando duas vidas. Não só terreno. Não só a vida terrena, mas a vida celestial. Uma coisa linda da doutrina reformada é a perseverança dos santos. O crente não perde a sua salvação. Depois eu arrumo isso aqui. Desconectou? Ah, tá, desculpa. É para eu tirar aqui? Foi? Tem um mouse aqui, né? Duas mãos assegurando duas vidas. Aim, aim. Coincidência? Olha lá. Alguém me chamou? Não. A mão do Filho, de quem ninguém pode tirar você, e das mãos do Pai. Eu e o Pai somos um. O Senhor Jesus nos assegura a nossa vida aqui e lá. Isso é um privilégio para crente. Nossa vida aqui e a nossa vida lá. Isso se chama segurança. Além do véu. Mas o Senhor Jesus disse: quem tem o Filho
tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Para o crente a vida eterna já nos foi dada e já começou aqui, agora. Jesus não disse: quem tem o Filho terá a vida. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e a pessoa começou a debochar de mim. Ah, é salvo. Nunca me esqueço desse dia, um domingo de manhã. Porque ele pegou Mateus 24:13 e disse: Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Falei, texto fora do contexto serve de pretexto. A Bíblia diz não a Deus, toma cuidado. Tudo está dentro de um contexto. Agora, que tipo de vida Deus prometeu? Ele falou vida eterna. E quando começa, irmão? Porque Jesus diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, tem. Então tem a vida eterna. Aí pecou, aí perdeu a vida eterna. Aí ganhou de novo. Aí perdeu, de novo, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Que vida eterna é essa que pode ser interrompida? Então não é eterna. É graça de Jesus, gente. Não está em nós, é muito amor. Aí eu disse para aquele irmão: como chama seu pai? Ele disse o nome do pai dele. Eu falei assim: qual é o nome da sua mãe? Ele disse o nome da mãe dele. Eu falei: se você assaltar um banco, como é que é o nome do seu pai? Ele falou. Se você roubar um carro, qual é o nome do seu... Aí ele falou. Se você matar alguém. Aí ele começou a chorar e falou assim: você está acabando comigo? Eu falei: por quê? Porque você disse que eu já matei, roubei, assaltei banco, agora matei meu pai e minha mãe. Falei: mas você está entendendo o raciocínio? Então, eu falei: a filiação aqui você não perde. Terrena você não perde, imagina a filiação celestial. Enquanto eu viver nesse mundo, eu sou filho do seu Ferreira e da dona Célia, por sangue. E eu sei que eles não vão ficar com ciúmes do que eu vou falar agora, mas o sangue de Jesus é muito mais poderoso que o sangue deles em mim. E eu não perco essa filiação. Isso é vida e vida eterna. E o grande segredo é como eu vou viver essa vida aqui, essa jornada aqui, essa verdade aqui. Porque ela me é assegurada. E lembra, o cinto era a base para todas as peças da armadura. Como é que está o cinto da verdade na tua vida? As suas convicções. Alguém já viu uma fonte de água brotar assim? Lá no Jalapão eu tive o privilégio de ver uma fonte brotar assim. Eu fiquei impressionado, eu fui beber aquela água. Falei lá para o jipeiro: posso beber? Ele: deve, água gelada, pura. Você está com sede, você pega uma aguinha mineral e não é bom? Gostoso. Qual que é a diferença desse para esse? Desse para esse. Tudo é água, certo? Sabe qual é a diferença? Oi, fala assim. Direto da fonte. Mas essa água aqui não existiria se não houvesse essa. Jesus é a fonte de toda a vida. O que ele fala para você? Beba da água. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. É isso que nós fazemos aqui, domingo após domingo. Mas tem gente que quer beber água assim, ó. Aí complica, né? Água podre. Tá podre. Com tanta coisa boa, o Senhor Jesus prometendo água pura, e às vezes isso é oferecido e tem gente que vai beber. Como que nós vamos viver nesse mundo se nós já temos a vida que Ele nos deu? Que beleza, hein? Eles chamam isso de água dengosa. E eu queria ir para o fim, que o sino já bateu. Lembrando você dessa trajetória, da nossa suficiência em Cristo. O caminho é suficiente, Jesus pagou o preço. A trajetória é suficiente, Jesus te convida a caminhar com Ele. Porque a vida que Ele deu é suficientemente eterna.
e nos está assegurado. Isso aqui era o tabernáculo, onde os judeus, estão vendo as tribos em volta aqui, né? Onde os judeus, então, vinham à presença de Deus. O judeu só podia andar aqui, ó, onde o animalzinho era oferecido. Ele não podia entrar para lá. Os sacerdotes trabalhavam aqui, e o sumo sacerdote aqui uma vez por ano. Agora a Bíblia diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho, onde você, assim como o sumo sacerdote, ele que penetrou o céu, ele te convida à intimidade com ele. Então saia do átrio, meu irmão, e caminhe, ouse caminhar no Santo dos Santos, na presença do Pai, contando tudo para ele, aonde ele é o nosso intercessor, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está aqui. Quanto mais o conheço, mais eu me alimento dessa vida, mais seguro eu estou. Eu sou o ponto de partida, a jornada e o destino final, a chegada. E esse destino final é simplesmente o começo de tudo na eternidade. Eu vi alguns irmãos tirando foto aqui, né? Eu posso passar os slides depois, a gente compartilha, né, Rogério? Marcos, os nossos slides estão à disposição. Basta pedir, a gente passa, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida.